Naquela noite, a chuva não caiu devagar. Ela desabou forte, como lençóis de água batendo no chão rachado de Riverdale. Parecia que o céu estava chorando muito. O vento gritava pelas ruas estreitas, sacudindo as janelas soltas e dobrando os galhos cansados das árvores de carvalho. Essas árvores já tinham visto anos melhores. No meio da tempestade escura, uma sombra apareceu. Era uma cadela pastor alemão mancando. Antes, ela era forte e bonita, mas agora parecia um fantasminha do que já foi. O pelo estava todo molhado e sujo de lama. Dava para ver as costelas magrinhas sob a pelagem bagunçada. Os olhos dela, mesmo cansados, brilhavam com algo mais forte que instinto. Era desespero. Na boca, ela carregava com muito cuidado um pacotinho de pelos, pequeno como um sapato. Era um filhotinho tremendo, quietinho. Ela andava devagar, com passos firmes, como se tivesse uma missão muito importante e não pudesse errar. Lá na rua Maple, no ponto de ônibus de madeira velhinha, estava Emma Wilson, uma menininha de 6 anos. Ela estava sozinha, segurando um guarda-chuva vermelho com suas mãos pequeninas. O ônibus estava atrasado. Suas botas de chuva faziam plástico nas poças e os olhos castanhos olhavam a estrada que sumia na névoa branquinha. Emma não falava há 73 dias. Desde que o pai morreu. Quando os soldados bateram na porta, o mundo dela ficou parado. Robert Wilson era sargento e cuidava de cachorros no exército, na 75ª Unidade de Rangers. Ele morreu em uma missão. Essas palavras ficaram gravadas na cabeça de Emma como pedras de cemitério. Desde aquele dia, ela não disse uma palavra. Nem na escola, nem em casa, nem para a mãe, Sarah, que tentou de tudo, menos mágica, para trazer a filha de volta. Emma só desenhava. Página após página, o pai aparecia nos desenhos, sempre com o cachorro ao lado. Então, quando a sombra quebrada entrou na luz fraca e piscante do poste, Emma não gritou. A cadela parou a poucos passos dela. As pernas dela tremiam um pouco. Com cuidado, ela abaixou a cabeça e colocou o filhotinho bem devagar aos pés de Emma. Então, algo muito estranho aconteceu. A cadela chorou. Não era um latidinho ou um gemido. Era um som fundo, que vinha do peito como um trovão baixinho. Um choro forte e quase humano. Lágrimas de verdade, brilhantes, misturaram-se com a chuva no focinho dela enquanto ela olhava entre a menina e o filhote. Emma piscou, surpresa, e então a voz dela saiu, rouca e baixinha. Oi, você está bem? No momento em que as palavras saíram da boca dela, a cadela soltou um suspiro, como se estivesse aliviada. Emma se ajoelhou, estendendo os dedinhos trêmulos para o filhotinho. Ele mal respirava. O pelo estava molhado e as patinhas estavam moles. Ela o pegou com cuidado e o embrulhou no casaco, como um tesouro. Você quer que eu ajude ele? Perguntou ela. A cadela empurrou o filhotinho com o nariz bem delicado e deu um passo atrás. Emma olhou para ela, a chuva pingando da franja molhada. Vem, sussurrou, batendo na perna como tinha visto o pai fazer em vídeos antigos. A cadela obedeceu direitinho. Elas caminharam 4 quarteirões até a casa, juntas, em silêncio. A cidade estava quieta. A maioria das janelas estava fechada contra o frio. Ninguém viu a menininha, a cadela e o filhotinho quase sem vida passando como fantasmas entre as luzes dos postes. Quando Sarah Wilson abriu a porta e viu a filha toda molhada, segurando um filhote no casaco e uma pastora alemão grandona ao lado, ela não sabia se gritava ou chorava. Emma, o que é isso no mundo? Sai desse cachorro agora. Emma deu um passo atrás, apertando o filhotinho mais forte contra o peito. Ela trouxe ele para mim, disse rápido, a voz falhada, mas real, enchendo o corredor como um milagre lindo. Sarah ficou parada. Seus olhos foram para a cadela, que estava bem quieta, o olhar firme, mas não assustador. Depois, ela olhou para o filhote, que mal se mexia. Mamãe, ele está morrendo. Ela chorou lágrimas de verdade, disse Emma. Sarah engoliu em seco, sem saber se estava sonhando tudo aquilo. Só por essa noite, disse ela por fim, a voz fininha. Mas amanhã a gente chama alguém. Naquela noite, enquanto Emma dormia no sofá com o filhotinho aninhado num cobertor quentinho, a cadela deitou aos pés dela, como um soldado de guarda. Sarah ficou na cozinha,
olhando os dois, o coração cheio de perguntas e algo mais que ela não sentia há semanas: esperança. Lá fora, a tempestade foi embora, mas dentro daquela casinha em Riverdale, algo bem especial tinha começado. A chuva não parou de manhã, mas ficou mais leve, como um chuvisco que grudava em tudo. As ruas estreitas de Riverdale brilhavam com a água, refletindo os galhos pelados das árvores de inverno e as luzinhas de Natal velhas que ninguém tinha tirado. Dentro da casa dos Wilson, o calor ainda era uma coisa frágil, especialmente para Sarah, que não dormiu mais de uma hora, e para Emma, que ficou no sofá, de pijama, segurando um monte de toalhas molhadas com um filhotinho dentro. A cadela, que agora chamavam de Athena, estava ao lado delas no tapete, sempre de olho em tudo. Cada vez que o filhote gemia baixinho, a mãe cadela mexia as orelhas, se ficava toda tensa. Sarah observava essa troca silenciosa, sem saber o que a deixava mais inquieta: o estado fraquinho do filhote ou a tristeza quase humana que ela achava que via nos olhos da cadela. Sarah passou a manhã inteira no telefone. Primeiro, ligou para o escritório de controle de animais, mas só caiu na secretária eletrônica. Depois, ligou para a clínica veterinária mais próxima, que disse que podia recebê-los. O Dr. Michael Thompson, o veterinário da cidade há muitos anos, marcou de vê-los ao meio-dia. Até lá, ela limpou o filhote melhor que pôde, cozinhou frango para ele comer e fez algo que não fazia há muito tempo: rezou. Emma não parou de falar desde a noite passada. Não falava muito, só um sussurro aqui, uma pergunta ali, mas cada palavra era como ouvir o sol brilhando. Ela falava com Athena como se fossem amigas de muito tempo, perguntando se o filhote era bebê dela, se ela estava machucada também, se talvez ela tinha conhecido o papai de Emma. Sarah queria parar a filha, explicar que cachorros não choram, não lembram coisas como as pessoas, não sabem escolher a única casa na cidade onde alguém poderia ouvir. Mas ela não conseguiu, porque, lá no fundo, ela não tinha mais tanta certeza. Na clínica veterinária, o Dr. Thompson recebeu com um olhar sério que ficou mais leve quando viu o rostinho de Emma e a toalha molhada nos braços dela. Athena seguia atrás de Sarah, andando meio duro, mas com firmeza. Ela ignorou os outros animais na sala de espera e foi direto para a porta do exame, como se já conhecesse aquele lugar. Por aqui, disse o Dr. Thompson, levando eles para os fundos. Dentro da sala, ele examinou o filhote com muito cuidado e fez alguns testes. A voz dele era calma, mas séria, e as mãos eram gentis. Muito magrinho, desidratado, deve ter no máximo 2 semanas, disse ele, parando para ouvir o coraçãozinho. Tem um barulhinho aqui. Pode ser um defeito desde que nasceu. Vamos precisar de mais exames para ter certeza. O estômago de Sarah apertou muito. Pelo jeito que ele falou, ela sabia que não era coisa boa. Enquanto colocavam o filhote numa caixinha aquecida, Emma virou para Athena e sussurrou: "Aguenta firme, herói." O Dr. Thompson levantou uma sobrancelha. "Herói? É o nome dele", disse Emma, sem pensar 2 vezes. O veterinário olhou para Athena, depois para Sarah. "E a mãe?" Sarah hesitou um pouquinho. "A gente chama ela de Athena. Meu marido falava de uma cadela que trabalhava com ele lá fora do país. Acho que pode ser ela." O veterinário se aproximou de Athena, que deixou ele chegar sem medo nenhum. Ele afastou pelo do ombro dela com cuidado e encontrou uma tatuagem velhinha. "Cão de trabalho militar. Identificação padrão. Aposto meu dinheiro que ela é a mesma cadela que seu marido cuidava." As pernas de Sarah ficaram moles como gelatina. "Ela passou por coisas ruins", disse o Dr. Thompson. "Tem cicatrizes antigas, mas curadas. Tá magra, sim, mas tem uma força aqui e uma lealdade que não some." A porta rangeu e Emma espiou de volta para a sala. "Ela vai ficar com a gente, né?" Sarah olhou para Athena, depois para Herói, o filhotinho que tinha sido dado à filha como um presente muito especial. "Sim", disse ela, "pelo menos por agora." Naquela noite, Sarah chamou a senhora Jenkins, uma senhorinha que morava perto. Ela chegou com uma sopa quentinha e uma sabedoria calma. Não perguntou muitas coisas. Só ficou olhando Emma dormir ao lado de Athena, com o Herói aninhado no braço da menina, e disse: "A gente nem sempre escolhe quem precisa ser salvo. Às vezes, eles escolhem a gente." A notícia correu rápido por Riverdale. Alguns vizinhos trouxeram cobertores fofos.
Um trouxe fórmula de leite para filhotes. Outro deixou um envelope com dinheiro na caixa de correio de Sarah, sem nome, só com um bilhetinho que dizia para o herói. No dia seguinte, a cidade inteira estava falando sobre isso. A senhora Jenkins começou a organizar um evento para arrecadar dinheiro. O corpo de bombeiros ofereceu o salão deles. Emma fez cartazes à mão, com desenhos de um filhotinho triste e uma cadela valente, e escreveu embaixo: "Ajude o coração do herói." Sarah começou a ter um pouquinho de esperança, e isso a assustou. Naquela noite, ela sentou sozinha na sala depois que Emma foi dormir. Athena deitou perto da lareira, a cabeça nas patas, os olhos abertos, mas quietos. Sarah olhou para as cicatrizes no corpo da cadela, os movimentos fortes dela e o jeito que ela parecia ocupar espaço sem pedir nada. "Você nos achou", sussurrou Sarah. "Você realmente nos achou." As orelhas de Athena mexeram, mas ela não se mexeu. Lá fora, a chuva finalmente parou, deixando o mundo todo quieto e esperando. Dentro da casa, algo que estava dormindo há muito tempo acordou. Uma chance, uma faísca, um começo. E, pela primeira vez em meses, Sarah deixou ela mesma acreditar que, talvez não agora, mas um dia, eles poderiam ficar bem. A manhã depois da visita ao veterinário trouxe mais que o frio do outono de Riverdale. Trouxe um peso diferente, que ficou no peito de Sarah enquanto ela olhava a filha sentada no chão da sala, segurando o herói num ninho de cobertores. Athena estava ali perto, sem se mexer, só as orelhas mexendo com cada sonzinho. Sarah ficou na cozinha, segurando uma xícara de café que ela 9.840 ela nem tinha tomado um gole em 10 minutos. Os papéis que o Dr. Thompson deu no dia anterior ainda estavam no balcão. Uma página chamou a atenção dela de novo, um número de tatuagem velho que batia com uma unidade K9 que já foi do sargento Robert Wilson. O nome era como um fantasma. O coronel Jack Mercer apareceu logo depois das 9 da manhã. Ele era imponente, mesmo com os anos. Conhecia Robert dos Rangers, mas agora suas visitas vinham com um peso triste, como se estar perto de Sarah e Emma fizesse carregar a memória do amigo como uma armadura. "Eu confirmei o número mesmo", disse Mercer, colocando uma pasta velha na mesa da sala. "Sem dúvida. Essa cadela na sua casa é a Athena, a parceira do Rob." Sarah sentou na cadeira na frente dele, as mãos apertadas no colo. Ele sempre falava dela como se fosse da família. "E era", respondeu Mercer, baixinho. "Ele amava essa cadela como um soldado ama alguém que protegeu ele numa guerra." "Por que ela protegeu?", disse Emma, aparecendo na porta como se o nome do pai a tivesse chamado. Athena veio atrás, silenciosa como uma sombra. Mercer viu a menina e deu um sorriso cansado. "Ela parece com ele, sabia?", disse ele. Sarah não falou nada. Seus olhos estavam em Athena, que sentou ao lado de Emma, olhando para Mercer com algo que parecia reconhecimento, mas misturado com cansaço. Antes que Mercer pudesse dizer mais, alguém bateu na porta, forte e firme. Sarah e Mercer trocaram um olhar. Quando ela abriu, um homem alto num terno cinza chique estava na varanda. O cabelo era escuro, bem penteado, e os olhos escondidos atrás de óculos espelhados. Uma mulher de roupa de trabalho estava com ele, segurando uma maleta preta fina. "Senhora Wilson?", perguntou o homem. "Meu nome é Thomas Carter. Represento uma empresa de defesa privada que treinava e cuidava de cachorros de trabalho para o exército." Ele estendeu a mão. Sarah não pegou. "Estou aqui por causa de um animal que foi relatado, sem oficialização, estar com vocês. Ativo K9 número 237. Acreditamos que vocês estão chamando ela de Athena." "Ela não é um ativo", disse Sarah, a voz firme. "Ela é da família." Mercer apareceu na porta atrás dela. "Você não tem poder aqui." Carter deu um sorriso fino. "Pelo contrário, Coronel Mercer. Estou aqui com a autoridade da Precision Tactical K9 Solutions. Quando o exército aposenta um cachorro, a empresa mantém os direitos. Ela pertence a nós." Athena rosnou baixo na garganta. Emma, atrás de Sarah, colocou a mão nas costas da cadela por instinto. "Não vamos falar sobre isso aqui", disse Mercer. "Se tem papéis, mande pelo caminho legal certo." "Claro", disse Carter, calmo, "mas considere isso uma cortesia. Na próxima vez, não venho sozinho."
Eles foram embora sem mais palavras, mas deixaram um impacto. Sarah fechou a porta, as mãos tremendo. Eles não vão parar, disse ela. Não, admitiu Mercer. Mas agora sabemos com o que estamos lidando. Naquela noite, depois que Emma dormiu no sofá com o herói encolhido na barriga dela e Athena de guarda silenciosa, Sarah pegou uma caixa das coisas do Robert que não abria há meses. Dentro tinha cartas, fotos e um pendrive. Ela ligou o laptop velho. O pendrive tinha registros, e-mails que Robert mandou para ele mesmo, notas de treinamento e uma pasta chamada Confidencial. Dentro, Sarah achou um relatório sobre problemas num programa de K9 militar. Cachorros treinados demais, ninhadas com defeitos genéticos conhecidos. Um nome conhecido pulou do papel: Thomas Carter. Sarah prendeu a respiração. Na manhã seguinte, ela foi até a clínica veterinária. O Dr. Thompson a recebeu no escritório, franzindo a testa ao ver a pasta na mão dela. Preciso da sua ajuda, disse ela, e talvez dos seus contatos. Mais tarde naquela semana, o evento para arrecadar dinheiro tomou forma. A senhora Jenkins liderou a parte da comunidade, organizando os velhinhos da cidade como uma general. Emma ajudou com os cartazes, a voz ficando mais firme a cada conversa, a confiança voltando aos poucos. As pessoas responderam. Vizinhos antigos trouxeram bolos, lojas doaram vales, o corpo de bombeiros cedeu o salão para a festa. Mas, por baixo da generosidade de Riverdale, sussurros começaram. Alguns pais estavam preocupados com Athena, com medo de um cachorro de combate morando tão perto das crianças. Um abaixo-assinado apareceu, sem nome, pedindo para Sarah entregar Athena por segurança. Quando Sarah achou o papel na caixa de correio, ficou olhando por um tempo. Athena sentou ao lado dela, calma e quieta como uma estátua de paciência e dor. Eles não te conhecem, murmurou Sarah. Mas eu conheço. Robert te conhecia. Na noite antes do evento, Sarah sentou com Mercer na varanda dos fundos. O ar estava gelado e pesado. Carter não vai vir quieto, vai? Perguntou ela. Não, disse Mercer. E ele não está só atrás da Athena agora. Tem algo nos arquivos do Robert que o Carter quer enterrar para sempre. Sarah olhou pela janela da sala, onde Emma dormia ao lado de Herói. Athena estava encolhida aos pés dela. Não vamos entregar ela, disse Sarah. Mercer assentiu devagar. Então é melhor a gente se preparar para o que vier. O sábado amanheceu cinza e inquieto, o tipo de manhã em que até os pássaros hesitavam em cantar. Sarah ficou na janela, vendo uma camada fina de névoa agarrada ao chão como um aviso. Dentro da casa, tudo se mexia em silêncio. Emma embrulhou o herói no cobertor para levar ao veterinário. Athena andava de um lado para o outro, o passo duro, mas alerta. Hoje era para ser sobre esperança. A cirurgia do herói estava marcada para as 9 da manhã, e apesar do nervoso, tinha uma animação frágil. Sarah assegurou esse sentimento. Ela não fazia ideia de como ele ia desmoronar rápido. O Dr. Thompson os encontrou na entrada dos fundos da clínica, já de roupa de cirurgia. Vamos preparar ele, disse ele, baixinho. A doutora. Shen chega em 1 hora. Sarah carregou o herói enquanto Emma segurava a guia da Athena. Quando entraram, ninguém viu o SUV preto brilhante estacionado do outro lado da rua, com o motor ligado. Foi só quando o herói estava na sala de pré-cirurgia e Sarah voltou para a sala de espera que ela os viu. Thomas Carter estava na entrada, com uma mulher de terno azul marinho e um oficial de controle de animais uniformizado. Bom dia, Senhora Wilson, disse Carter, a voz suave como óleo. Estamos aqui para pegar uma propriedade do governo. Sarah não se mexeu. Isso é uma clínica veterinária. Se quer falar, espera a cirurgia acabar. Não podemos fazer isso, disse a mulher, mostrando uma pasta. Isso é uma ordem legal de retomada. O animal conhecido como K9237 foi aposentado para Precision Tactical e ainda é propriedade deles. Atrás de Sarah, Athena deu um passo à frente, as orelhas em pé, os músculos prontos como um fio esticado. Emma ficou na frente dela, pequena, mas valente. Ela não é propriedade, disse a menina, a voz baixa, mas clara. Ela salvou o herói. Ela salvou a gente. O Dr. Thompson apareceu, franzindo a testa. Esse animal está sob cuidado médico. Vocês não levam ela para lugar nenhum hoje. A tensão quebrou quando a porta da clínica abriu de novo.
O policial James Anderson, de Riverdale, entrou com o coronel Mercer atrás. Saiam de perto da cadela, ordenou Anderson. A calma de Carter rachou. Vocês não têm poder aqui. Temos sim, cortou Mercer. Senhor Carter, você está sendo investigado por fraude e abuso de animais. Vai com a gente para interrogatório. O oficial de controle de animais recuou. A advogada começou a juntar os papéis. Mas Carter não tinha terminado. Quando Anderson deu um passo, Carter avançou direto para Emma. Athena foi mais rápida que todo mundo. Ela se colocou entre Carter e a criança com um latido fundo que fez o ar parecer quebrar. Ela não mordeu. Não precisou. A postura dela bastou. E Carter parou, congelado. Quer prova que ela lembra? Rosnou Mercer. Esse latido aí foi uma resposta treinada. Ela sabe quem você é. Carter foi algemado e levado para fora. A advogada foi atrás, quieta e abalada. Dentro da clínica, a tensão virou silêncio. Sarah encostou na parede, a respiração tremendo. Acabou, né? Ele não volta. Não vai, disse Mercer. Mas não terminamos. Do bolso do casaco, ele tirou um objeto velho e gasto. Achei isso nos arquivos do Robert. Combina com a coleira tática da Athena. Escaneamos por dentro e achamos um cartão micro SD. Sarah pegou na mão. O que tem nele? Mercer fez uma cara séria. Ainda não sabemos. Mas, seja o que for, valeu correr atrás dela por metade do país para pegar de volta. O Dr. Thompson voltou minutos depois. Precisamos começar a cirurgia. Ele olhou para Athena. Ela pode ficar na sala de observação. Acho que ela precisa. Sarah assentiu. Emma se agachou ao lado de Athena, enterrando o rosto no pelo da cadela. Ele vai ficar bem. Você trouxe ele aqui. Você salvou ele. Athena ficou completamente parada, só os olhos mexendo, fixos na porta por onde Herói tinha ido. 3 horas depois, a cirurgia estava acontecendo quando Mercer e Anderson voltaram com respostas. O cartão tinha imagens da última missão da Athena com Robert. E mudava tudo. Athena não tinha simplesmente sumido. Ela foi levada, junto com outros cachorros. A empresa do Carter os usou depois de perder o contrato militar. Foram vendidos, escondidos do exército. Herói, na verdade, não tinha 3 semanas. 3 semanas tinham passado desde a segunda cirurgia do Herói, e a casa dos Wilson mudou de um lugar de tristeza para um lugar de cura. O riso da Emma voltou devagar, como a luz do sol se espalhando numa manhã de inverno. A sala ainda tinha sinais de bagunça, toalhas jogadas nas cadeiras, um suporte de soro no canto, caixas de brinquedos de cachorro espalhadas pelo chão. Mas também tinha uma energia quieta que não existia desde a morte do Robert. Herói, que antes era fraquinho e lutava para respirar, agora seguia Emma com um charme desajeitado que fazia Sarah sorrir, mesmo sem querer. As pernas dele ainda eram incertas, o fôlego curto, mas cada passo parecia um pequeno milagre. Athena era a sombra dele, sempre atenta, sempre por perto. A pastora alemão parecia ter perdido anos desde o dia que chegou. O pelo ficou mais grosso, os olhos mais vivos. Ela voltou a ser uma guardiã de verdade. Riverdale não esqueceu. O apoio da cidade virou uma onda constante. Uma loja de ferragens doou materiais para fazer um cercado seguro no quintal. O clube de arte da escola pintou um mural fora da clínica veterinária. A silhueta da Athena, orgulhosa, com as palavras "lealdade nunca vai embora". Numa manhã fresquinha, Sarah sentou com o coronel Jack Mercer na varanda dos fundos, vendo Emma jogar uma bolinha pequena que Herói corria atrás por 2 passos antes de cair. Athena pegava a bola de volta, trazendo com uma dignidade silenciosa. Ele está melhorando mais rápido que a gente esperava, disse Mercer, tomando um gole do café preto que Sarah deu para ele. A doutora. Shane chamou de inédito, disse Sarah, apertando o casaco em volta dela. É mais que remédio. É eles. Athena e Emma. Ele tem mais que um coração batendo agora. Ele tem um lar. Mercer olhou para Athena. Ela mereceu essa medalha umas 10 vezes. Ele tirou um folheto do casaco. E a fundação foi aprovada. Fundo K9 legado Robert Wilson. Vai dar cuidado veterinário e novos lares para cachorros de serviço aposentados. Você e a Emma começaram algo grande.
Sarah segurou o folheto, os dedos passando pelo nome do Robert em relevo. Por um momento, ela não disse nada. Aquele fim de semana, a cidade se juntou de novo, mas dessa vez não era por preocupação, era para comemorar. O centro comunitário de Riverdale nunca esteve tão vivo. Fitas vermelhas, brancas e azuis dançavam em cada viga, e cadeiras dobráveis estavam cheias de amigos, vizinhos, veteranos e estranhos que leram sobre Athena e Herói no jornal do estado. O coronel Mercer ficou na frente, com uma pequena guarda de honra ao lado. Emma sentou com Sarah, Herói encolhido no colo dela, a cabecinha embaixo do braço da menina. Athena estava ao lado delas, usando um colete militar limpinho que Sarah tirou de um baú velho do Robert. A voz do Mercer ecoou clara pela multidão. Isso não é só uma cerimônia de medalha. É uma história de resistência, de lealdade que não parou quando o dever acabou, e de uma promessa mantida através de oceanos e tempo. Ele virou e prendeu uma medalhinha prateada brilhante no colete da Athena. Por coragem além do campo de batalha e uma missão cumprida muito depois da guerra acabar. Nós honramos a Athena. Os aplausos encheram o salão, longos e de pé. Emma encostou a cabeça no ombro da Athena, sussurrando algo que só a cadela ouviu. Athena lambeu o rosto dela em resposta. Depois, o prefeito veio, com lágrimas nos olhos. Eu vi muita coisa nos meus anos aqui, mas nunca vi um cachorro ensinar uma cidade a se curar. Em casa, a noite estava quieta. Emma colocou o Herói numa caminha macia enquanto Sarah ficou na janela da cozinha, vendo as estrelas começarem a brilhar. Ela não ouviu Emma chegar por trás até a menininha puxar a manga dela. Mãe? Sarah a virou. Sim, querida. Emma hesitou. A Athena era a cadela do papai, né? Sarah sorriu. Não, meu amor. Agora ela é nossa. Ela se abaixou para o nível da Emma, puxando ela para um abraço. Athena veio devagar, encostando a cabeça gentilmente nelas. As três ficaram assim por um momento longo. Mãe, filha e cadela, envolvidas em algo maior que tristeza, maior que guerra. Lá fora, o vento soprou forte entre as árvores, como um sussurro familiar. E, em algum lugar bem fundo nele, a promessa de um soldado foi mantida. Espero que tenham gostado da história de hoje. Se inscrevam no canal para não perder mais histórias como essa. Deixem um like e comentem abaixo o que acharam. Até o próximo vídeo.